Olá, queridas irmãs, queridos irmãos da Messe. Para nós é uma alegria retornarmos à casa, ainda que de forma virtual. Essa casa de luz que há mais de 42 anos ilumina os nossos corações, as nossas almas, trazendo a caridade e o Evangelho de Jesus na sua vivência. O tema que escolhemos para essa oportunidade é falar sobre o grande presente que Deus nos deu, que é o nosso planeta Terra. Eu tinha até pensado em dar como título Terra, Planeta de Expiação e Provas, mas eu prefiro chamar Terra, Escola Abençoada de Almas, porque quando falamos em expiação e provas, nos remete a dores e sofrimentos, enquanto que nós temos que entender isso aí como bênçãos. Então, entendemos dessa forma, preferimos chamar como uma escola abençoada de almas. É interessante nós abordarmos esse tema, porque quando refletimos a respeito desse grande presente que Deus nos concedeu, que foi a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, que ainda é imperfeito, ainda em evolução, ainda faltando muita coisa, ou não tendo tudo aquilo que nós imaginávamos que poderíamos ter, ainda assim nos recebe em seu bojo, recebe em seu seio com muita alegria, porque entende, nós devemos entender essa oportunidade como uma oportunidade sagrada. Nós visualizamos o nosso planeta no atual estágio que se encontra, vemos algumas coisas que talvez hoje nos desagradem, nos entristeçam, a violência tomando corpo, algumas guerras, que é impensável nós imaginarmos em guerras entre países em pleno século XXI. Nós estamos ao final de 2022 e uma guerra correndo no velho continente, na Europa, é algo que realmente nós imaginávamos que nunca mais iríamos ver. E, no entanto, nós observamos que muitas almas que hoje transitam pela Terra ainda estagiam nessa condição em que se comprazem ou procuram a barbárie, procuram o caos, como uma forma, talvez, de colocar para fora o sentimento, ou a raiva, ou o descontentamento que tem consigo mesmo. Quando vemos isso, nós imaginamos que a Terra está abandonada, está relegada à sua própria sorte. No entanto, quando nós procuramos o Evangelho de Jesus, quando nós procuramos algumas obras espíritas, nós percebemos, isso a lógica também nos traz, que para tudo isso existe uma programação. Que nós estamos passando por um momento difícil, porque lá atrás nós semeamos dores e sofrimentos talvez maiores do que aquele que nós estamos passando. Então, para que nós possamos falar um pouquinho a respeito do nosso querido planeta, eu gostaria de fazer uma breve leitura do início do capítulo 1 da obra A Caminho da Luz de Emmanuel, em que Emmanuel vem trazer a condição inicial do nosso planeta, que vem contar como foi programado o surgimento. E aí ele inicia assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Quando Emmanuel inicia esse capítulo, ele já nos traz a seguinte informação: que nas tradições, ou seja, naquilo que é passado de espírito a espírito, porque a tradição é alguma coisa que é passada de pessoa a pessoa, então nas tradições do mundo espiritual, eles nos informaram, ou fica registrado,
que existe uma comunidade de espíritos superiores que estão responsáveis por todos os fenômenos que acontecem no nosso sistema planetário. Essa comunidade coordena e dirige todas as coletividades planetárias do nosso sistema. E aí ele continua. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Aí ele nos traz uma outra informação, que essa comunidade é formada por espíritos puros, ou, como ele diz, seres angélicos e perfeitos. E nos diz que Jesus é um dos seus membros. Quando nós pegamos a Revista Espírita de 1858, de março de 1858, o Espírito São Luís tem a oportunidade de nos esclarecer que dentre aqueles espíritos puros, aqueles que Kardec coloca na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, a classificação ou a classe dos espíritos, aquela classificação que ele sugere, a primeira ordem seriam aqueles espíritos puros. E dentre esses espíritos puros, isso São Luís vem nos falar, existem aqueles espíritos que eles classificam como Messias, que são aqueles espíritos que já não erram mais. Nem quando encarnados sob a influência que a matéria fornece ao espírito, que é uma influência muito grande, a ponto de muitas vezes, quando nós estamos aqui na Terra, nós nos esquecemos de todo o planejamento que nós fizemos aqui por conta dessa influência, dessas sensações que a matéria nos traz. Esses espíritos, nem com essa influência, não erram mais. O que nos leva a acreditar, que nos leva a concluir, é que enquanto Jesus esteve aqui na Terra, ele jamais errou. Porque ele já faz parte dessa classificação desses espíritos messias, em que a moral e a parte intelectual já atingiram um nível muito alto, em que eles já não erram mais, já não têm mais condições de errar. E aí eles nos dizem, aqui na continuidade, que por 2 vezes essa comunidade de espíritos se reuniu nas proximidades do planeta Terra. No capítulo seguinte, eles vêm nos contar quais seriam esses momentos. Então eles nos dizem que o primeiro momento foi quando um pedaço da nebulosa solar se desprende do Sol para formar o globo terrestre. Naquele momento em que aquela massa de matéria se desprende do Sol e começa a formar um globo, essa comunidade se reuniu para traçar, para planejar, para programar a evolução daquele corpo celeste que naquele momento surgia. O segundo momento em que essa comunidade se reúne foi algumas centenas ou talvez alguns poucos milhares de anos antes da vinda de Jesus, programando então a chegada do Mestre na Terra. Eu abri a nossa palestra com essa passagem para que fique muito claro para nós que as coisas não acontecem por acaso. Na verdade, o acaso não existe. Nós dizemos, foi por acaso que ele se salvou, foi por acaso que aconteceu isso, foi por acaso que eu consegui sucesso. Não existe acaso. Existe toda uma programação, e aqui fica muito claro. Desde o primeiro momento da formação do planeta, existe um plano de ação que começa a ser executado. O universo da mesma forma. Então não foi por acaso que hoje os cientistas calculam em torno de 13,5 a 14 bilhões de anos atrás, que houve um fenômeno que hoje os cientistas chamam de Big Bang, que a partir daquele momento o universo começa a ser criado. Não foi por acaso que passados alguns bilhões de anos, em torno de 4,5 bilhões de anos, aquele pedacinho da nebulosa solar se desprende e começa a formar aquilo que hoje nós chamamos de planeta Terra.
Não foi por acaso que em torno de 3,1 bilhões de anos atrás, um pequeno filamento de aminoácido começam a receber influenciações solares, formando as primeiras proteínas e dá na sequência a formação da vida. Não foi por acaso que alguns poucos milhões de anos atrás, em torno de 5 a 7 milhões de anos atrás, surgem os primeiros hominídeos aqui no planeta. Tudo isso estava dentro da programação e veio ao seu tempo. Ou seja, não há nada de acaso nessas situações. O planeta passa, ou essa nossa escola, passa por um programa de evolução como todo o universo, como todos os seres vivos. E é interessante falarmos isso, porque Kardec, quando no capítulo 3º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vem tratar de há muitas moradas na casa de meu pai, no item número 3, que ele classifica, ou ele dá como o título diferentes categorias de mundos habitados, Kardec, como um pedagogo, ele traz uma classificação que ele montou, obviamente, não foram os espíritos que indicaram, isso aí não é uma coisa estanque, é algo para facilitar a nossa compreensão. Ele faz uma classificação dos mundos habitados. E aí ele vem dizer para nós que nos estudos dele, ele separa em 5 categorias. Ele chama a primeira categoria de mundos primitivos, que são aqueles mundos destinados às primeiras reencarnações dos espíritos. Naquele momento em que nós, eu vou falar isso baseado no nosso planeta Terra, daquele momento em que aquela energia que habitava corpos animais transforma-se no huminal. Surge então o espírito que vem evoluindo desde aquele momento. Na verdade, quando a gente vai estudar o livro dos espíritos, os espíritos nos dizem que nós saímos do átomo até o arcanjo, ou seja, desde o estado mineral, passando pelo vegetal, passando pelo animal, há uma evolução e nós estamos enquadrados nela até o momento em que nós nos tornamos essa comunidade huminal e aí nós começamos a crescer. Então, nesses primeiros momentos, né, que nós nos transformamos em espíritos, nós habitamos esses planetas chamados mundos primitivos. A partir do momento em que esse mundo evolui, e como é que o mundo evolui? O mundo evolui quando os seres que habitam o mundo evoluem. Imaginemos que nós, eu vou colocar a Terra mais uma vez como exemplo, hoje temos 8 bilhões de habitantes encarnados, mais uns 20 bilhões, 25 bilhões de habitantes desencarnados. À medida que nós, habitantes da Terra, vamos evoluindo, como se fôssemos células de um tecido, nós vamos evoluindo, esse tecido, ou esse corpo, vai evoluindo junto. Então, a partir do momento em que nós vamos deixando alguns traços primitivos para trás, alguns sentimentos, vamos aparando algumas arestas da nossa evolução, o planeta vai crescendo junto conosco. Aí passa a ser um mundo de expiação e provas, conforme Kardec coloca, expiação com X, não com S, expiar no sentido de sofrer, no sentido de passar por uma experiência. Nós passamos para esse planeta de expiação e provas, em que nós vamos começar a resgatar, em que nós vamos começar a sentir na pele algumas coisas equivocadas que nós fizemos ontem, algumas dores, alguns sofrimentos que nós tivemos. Vamos eliminando essas manchas do nosso perispírito para continuarmos a crescer. E algumas provas que nós voluntariamente escolhemos. Então, muitas vezes, eu tenho determinada característica, algo que que está encravado no meu espírito e que eu preciso eliminar. Passo durante muito tempo me preparando para isso e vou fazer uma prova. Renasço aqui no planeta, reencarno, venho para passar por aquela prova. A prova, em geral, é escolhida. Então, eu escolho a prova. Por exemplo, tenho um problema com bebida, escolho, durante muitas encarnações tive esse problema, estudei, me preparei e escolhi nascer no meio de algumas pessoas que têm essa tendência para que eu prove que eu já consegui superar.
que eu prove que aquela doença, ou que eu prove que aquela situação difícil eu escolhi e eu agora posso superar. Então, as provas, em geral, somos nós que escolhemos. E aí nós não podemos reclamar. Como é que eu vou reclamar? E para quem que eu vou reclamar se fui eu que escolhi? Então, nós passamos por essas expiações e essas provas. Aí, Kardec coloca que esses mundos têm como característica a predominância do mal. É aqueles planetas como o nosso, hoje o planeta Terra ainda é um planeta de expiação e provas, em que o mal ainda predomina. Passado esse momento da expiação e prova, nós vamos para um mundo de regeneração. É um mundo que Kardec coloca aqui nas suas palavras, nos quais as almas que ainda têm algo a expiar, em novas forças repousando das fadigas da luta. Ou seja, são aqueles mundos em que nós ainda temos alguma coisa, alguns acertos com a providência divina, nós temos algumas situações desagradáveis que ficaram para trás, que hoje nós precisamos corrigir, nós precisamos acertar, e vamos num ambiente um pouquinho mais pacífico, um pouquinho mais tranquilo, onde nós expiamos, mas ao mesmo tempo repousamos no sentido de renovarmos as nossas energias para prosseguirmos na escalada evolutiva. Já não mais com a presença tão intensa do mal como nós vemos nos planetas de expiação e provas. Aí, passando esse momento, vamos para os mundos felizes ou mundos ditosos, em que, nas palavras de Kardec, o bem sobrepuja o mal. Donde concluímos que, ainda que seja insignificante, o mal ainda aparece, porque os espíritos que habitam ele ainda têm algumas arestas, ainda têm algumas coisas para evoluir, para deixar para trás. Na sequência, os mundos celestes, ou mundos divinos, em que habitam os espíritos felizes, os espíritos perfeitos, aqueles espíritos que já conseguiram galgar todos os andares ou todos os degraus da escalada evolutiva, e que naquele momento podem ficar tranquilos, desenvolvendo tanto a moral quanto o intelecto quase que na mesma velocidade. Já há uma paridade na evolução moral e intelectual. Hoje, o planeta Terra passando como uma situação de expiação e provas, nós temos um intelecto muito evoluído, mas a moral ainda engatinhando na sua evolução. Então nós vemos que, assim como a natureza, há uma transformação, é uma transformação que se dá num ritmo mais lento. Ela não é num estalar de dedos, ela não é muito rápida, não é num salto, é uma caminhada que se dá passo após passo. E hoje a Terra está nesse momento em que nós estamos deixando de lado, ou saindo daquela condição de planeta de expiação e provas, para adentrarmos no planeta de regeneração. O Espírito Bezerra de Menezes diz que hoje nós já estamos misturados, já temos características dos dois. Ainda temos da expiação e provas, mas já temos características do mundo de regeneração, o que demonstra que, apesar daquilo que nós estamos assistindo, o mundo ainda já apresenta sinais de evolução, o que para nós nos deixa muito felizes. E é uma chance que nós temos de aproveitar esses momentos, porque Jesus já havia previsto o que nós estamos passando hoje. Então Jesus havia previsto essa situação quando nos traz aquela famosa parábola do festim das bodas. Eu não vou fazer a leitura para não ficar enfadonho, não ficar cansativo, mas a parábola do festim das bodas é aquele momento em que Jesus compara o reino dos céus a um rei que prepara as bodas, a festa, as bodas do seu filho, do casamento do seu filho, e manda convidar, os servos convidar algumas pessoas. Os servos vão, convidam, as pessoas se recusam a vir. Aí ele dá, num segundo momento, uma ordem nova para que os servos vão mais uma vez aos convidados e procurem trazê-los à festa. E novamente os convidados recusam, e aí Jesus coloca a situação de que uns vão para a casa de campo,
outros vão para o seu negócio e alguns ainda acabam por matar os servos que haviam sido encaminhados para o convite. Aí o rei se toma de cólera, manda queimar as cidades, matar aqueles que haviam assassinado os seus servos, e aí ele determina que os servos mais uma vez partam para as cidades a fim de convidar agora não mais aqueles que haviam sido selecionados no início, mas convidar a todos. O convite fica aberto a todos. Então os servos saem, vão às encruzilhadas e vão chamando todo mundo que encontram. Aí quando inicia as bodas, o salão estava cheio de convidados, e o rei se faz presente, ele entra no salão para olhar aqueles que estavam presentes à festa. E em determinado momento ele percebe que havia um rapaz, um homem, que não vestia a túnica nupcial. E aí ele se aproxima daquele homem e pergunta: como é que você está aqui nas bodas sem estar vestindo a túnica nupcial? E o rapaz guarda silêncio. Aí então ele olha para os seus súditos e diz: atai-lhe as mãos e os pés e atirai-o às trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aí Jesus encerra então essa passagem. E é interessante nós analisarmos essa parábola, porque eu gosto muito dela, para mim é minha parábola preferida, porque ela conta a história da humanidade, pelo menos sob o ponto de vista da nossa união com Deus. Quando nós pegamos os textos da tradição hebraica, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, todas as vezes em que vai se tratar da nossa união com Deus, da união da criatura, do ser humano com Deus, aparece a figura das bodas, aparece a figura do casamento. Então, por 3 vezes, Deus, o rei, no caso, na parábola, o rei envia seus servos para chamar os convidados. E nós vamos ver na tradição judaico-cristã, são 3 revelações. Então, por 3 momentos, nos 2 primeiros momentos, ele chama os convidados. A primeira revelação, Moisés; a segunda revelação, Jesus, voltados para o mesmo povo, o povo hebreu, que era o povo escolhido. Mas esse povo, naquele momento, não conseguiu entender. E eu digo naquele momento porque talvez nós mesmos estivéssemos vivenciando no meio daquele povo, e hoje estamos falando, então nós não podemos nem jogar pedra, porque senão pode ser que a gente jogue pedra em nós mesmos. Mas eles por 2 vezes são chamados. A partir do momento em que não há mais não há aceitação por parte dos convidados, o rei libera então para que se convide todo mundo. E aí nós vemos a terceira revelação da doutrina espírita surgindo em 1857, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, mas os estudos iniciando antes, em vários locais do mundo, não mais limitado àquele povo que havia sido o povo escolhido. Então nós vemos no terceiro momento esse convite sendo estendido a toda a humanidade. Mas é interessante nós continuarmos a análise da parábola para entendermos o momento que estamos vivendo, que quando o rei entra na sala, e eu peço licença aqui para uma conclusão pessoal, aquilo que nós estamos vivenciando hoje, na minha opinião, é o momento em que o rei adentra a sala. Então, a festa já está rolando, já está acontecendo, os convidados já estão lá, e o rei, nesse momento, entra na sala. E aí ele vai olhar os convidados. E ele vai deparar com aquele que não está vestindo a túnica nupcial. E aí ele vai questionar: meu amigo, como é que você vem na festa das bodas sem estar vestindo a túnica nupcial? E o que seria essa túnica nupcial? É a limpeza interior. Os esforços que nós empreendemos por transformarmos-nos internamente, deixarmos de lado o egoísmo, o orgulho, as nossas más inclinações, para vestirmos a pureza do espírito,
Então a túnica nupcial não é uma roupa especial, algo exterior que para nós é muito fácil fazer. Aliás, eu estava lendo uma passagem aqui para me preparar para a palestra do livro Pão Nosso, em que o Emmanuel chamava a atenção justamente para isso. Não são o exterior, as atitudes, as condutas exteriores que vão nos transformar, mas é o interior. É aquilo que nós mudamos internamente que nos faz crescer. Então, a túnica nupcial representada nessa passagem, nessa parábola, é justamente essa transformação interior. Esse é o momento em que eu posso não estar vencendo essa luta, mas eu já iniciei ela. Já estou dando os primeiros passos, já tenho a vontade e já tenho a força necessária para me vencer. Que o meu maior inimigo, o meu maior adversário sou eu mesmo, não são os outros. Eu costumo dizer que os outros não podem nos fazer mal. Quem nos faz mal somos nós mesmos. Quando a gente recebe, ou aparentemente recebe o mal de outras pessoas, nada mais estamos fazendo do que colhendo aquilo que nós semeamos lá atrás. Então somos nós que podemos nos prejudicar, somos nós que fazemos o mal a nós mesmos. Então, é necessário nesse momento em que o rei entra na sala, ou vamos colocar na condição dessa nossa escola, nesse planeta, essa escola abençoada de almas, quando o professor entra na sala, que nós alunos estejamos vestindo o uniforme, vestindo a túnica nupcial, conforme o Jesus coloca ali na parábola. Para que nós não sejamos compelidos, não sejamos obrigados a sairmos da sala. Porque quando o rei fala, ou determina aos servos que atai-lhe as mãos e os pés e atirai-o às trevas exteriores, significa que com as mãos e os pés amarrados, nós não temos como reagir. E seremos compelidos, seremos obrigados a sair da sala. Nesse caso aqui da parábola, vai ser lançado às trevas exteriores, trazendo para esse momento que o planeta vive, é o momento em que nós vamos deixar essa escola abençoada para irmos para outro local, para irmos para um outro planeta, um outro mundo que está em condições piores, porque aí ele fala, aí haverá prantos e ranger de dentes. Ou seja, nós vamos sair desse local em que hoje habitamos aqui para um planeta, um mundo em condições mais infelizes do que o nosso. Aí, para que a gente possa ter uma analogia, imaginemos nós hoje com chuveiro quente, com uma cama macia, com uma casa que nos protege das intempéries, com roupas adequadas, com veículos, com automóveis, com celular, em que a comunicação, como eu estou gravando hoje no celular, essa palestra, nos facilita a vida, nos dá uma série de confortos, nós sermos convidados a sair daqui e voltarmos, por exemplo, aqui nessa analogia ao planeta Terra, no momento em que nós vivíamos na Idade da Pedra, na pré-história, em que nós não tínhamos nada disso. Aí haverá prantos e ranger de dentes, conforme Jesus nos ensina. Nós deixamos o conforto da nossa vida para vivenciarmos novas lutas, partindo praticamente do zero nesses locais. Fica muito claro isso aí quando a gente a gente retorna ao livro A Caminho da Luz, no seu capítulo 3º, em que o Emmanuel nos traz o alerta do sistema de Capela, em que ele diz que em torno de uns 15 a 20 mil anos atrás, o sistema de Capela, um dos planetas do sistema de Capela é uma estrela da constelação do Cocheiro, passava por uma transição, por um momento de mudanças, exatamente como nós estamos passando aqui na Terra agora. E haviam milhões de espíritos, isso nas palavras de Emmanuel, que já não estavam mais em condições de permanecer naquele planeta, naquele orbe, sem atrapalharem a evolução. E aí, a partir daquele momento, esses espíritos começam a ser separados, começam a ser destinados a um outro local. E aí, como a Terra
passava ou tinham umas condições muito semelhantes àquele mundo, foram convidados a vir ao nosso planeta. Foram muito bem recebidos por Jesus, inclusive, isso narrado por Emmanuel, com a promessa de que eles jamais ficariam sozinhos e teriam todo o apoio do Mestre, para que no momento em que atingissem a condição de retornar ao planeta, eles retornariam. E aí nós vamos, na sequência do livro, ele vai falar daquelas raças que surgem, ele chama de raças adâmicas, que surgem no planeta e que fica muito fácil de percebermos porque elas contrastam com todos os povos que existiam ao redor. Então nós vemos os egípcios, nós vemos os hindus, os sumérios, os babilônios, os gregos, os romanos, os chineses, vindo em grupos ou formando civilizações extremamente avançadas se comparadas às civilizações, aos povos vizinhos. Tanto é que eles sobrepujam os povos, eles conquistam, eles dominam com muita facilidade. E aí a evolução da história vem nos contando as transformações que o mundo começa a passar a partir daquele momento. Antes que nós pensemos que é um castigo, porque vai ter prantos e ranger de dentes, é uma oportunidade. É a oportunidade que eu tenho de acordar, de despertar, o espírito tinha de acordar, de despertar, para uma realidade diferente. E ao mesmo tempo, porque Deus não é um carrasco, ele é um pai, conforme Jesus nos ensinou, ele nos ama muito mais do que nós conseguimos imaginar, nos deu a oportunidade, além de reformarmos-nos internamente, auxiliarmos aquele planetinha longe, que é o planeta Terra, a crescer. Então, quando esses povos vieram, apesar de serem moralmente inferiores, eles tinham muita inteligência, mas ainda assim tinham uma moral maior do que os habitantes que viviam aqui, porque nós vivíamos nas cavernas. Nós estávamos recém-saídos das cavernas, ali na idade da pedra, talvez já na idade do ferro, na idade do cobre, mas aquelas primeiras populações do planeta ainda estavam extremamente atrasadas, primitivas. E esses povos, vindo aos milhões, permitiram que aqueles espíritos que estavam aqui na Terra tivessem uma aceleração no seu crescimento. E o planeta, então, se desenvolve em uma certa velocidade com o auxílio desses espíritos que vieram de longe. Porque Deus não está aqui para nos castigar ou para nos tratar mal, mas para nos ensinar. Aí ele vem para a escola. Imaginemos que nós estávamos naquela escola de capela, não estávamos mais acompanhando o ensino, fomos convidados a vir à Terra para que nós tivéssemos condições, nessa escola nova, nos desenvolvermos. Porque eu fiz a questão de anotar aqui, ou de deixar marcado, uma passagenzinha desse momento, dessa estrela, que dizia assim, que essa ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que já fizera jus à concórdia perpétua. Ou seja, aquele povo, aqueles povos, aqueles espíritos que viviam naquele planeta de Capela, já tinham o merecimento de viver uma concórdia perpétua, viver uma paz perpétua. Eles já tinham chegado ao momento em que não suportavam mais guerras e já não precisavam mais. Porque os espíritos haviam atingido um nível de pacificação, um nível de mansuetude que já os permitia conviver em tranquilidade. E esses espíritos estavam, naquele momento, atrapalhando, trazendo novamente para a nossa escola. Muitos daqueles espíritos que vieram para cá tiveram a oportunidade de, mais tarde, retornar ao planeta de origem. Já tiveram a oportunidade de voltar para a capela. Outros permaneceram aqui, talvez nós mesmos, porque ainda insistimos muito tempo no erro, e talvez nós mesmos estejamos
no meio daqueles que ficaram aqui. E outros de nós terão que mais uma vez ser convidados a deixar a sala, a ir para um outro planeta, um outro mundo mais primitivo, mais uma vez na tentativa de auxiliar. Essa segunda escola não serviu, alguns espíritos seguirão para uma escola um pouquinho mais complicada do ponto de vista da evolução, novamente retornando como se fosse um planeta primitivo. Como nós não sabemos se nós estamos, em qual das categorias nós estamos, porque o nosso passaporte, pelo menos o meu passaporte, eu não vi nenhum carimbinho dizendo que eu vou ficar ou que eu vou sair. Então, como eu não tenho essa certeza, nós temos que empreender os esforços necessários para que nós, pelo menos, estejamos vestindo a túnica nupcial quando o rei chegar na nossa mesa. Que nós coloquemos as nossas energias em ação no sentido de nos melhorarmos, no sentido de vermos onde é que nós estamos, seguindo aquilo que a pergunta 919 do Livro dos Espíritos nos traz, quando Kardec questiona qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir às más inclinações. E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quando nós passamos a nos conhecer, nós percebemos onde nós temos que melhorar. Eu sei quais são as minhas más inclinações a partir do momento em que eu me estudo, eu me conheço, e aí eu consigo trabalhar naquelas más inclinações. E assim eu vou construindo a túnica nupcial em mim mesmo. No início da palestra eu falava que passamos por momentos difíceis, e é muito natural. Kardec, em Obras Póstumas, traz uma analogia espetacular. Muito simples, mas espetacular, porque ela nos explica de uma forma muito clara o que acontece no planeta agora. De uma forma muito resumida, ele diz assim: imaginemos que nós estamos numa casa ruim, uma casa que tem vidros quebrados, a porta já não fecha, tem frestas na parede, tem goteiras no telhado. É uma casa que já não traz tanto conforto e nem tanta segurança. Mas ela está aqui. Ela nos protege das intempéries, nos protege da chuva, nos protege do frio, ainda que com essas frestas e com essas goteiras, nós estamos relativamente protegidos. Mas nós precisamos mudar, nós temos que sair dessa casa, porque ela já não oferece mais o conforto que nós gostaríamos. Então nós vamos construir uma casa nova, só que nós só temos esse terreninho. Nós temos que fazer a casa nesse mesmo terreno que nós vivemos. Aí o que eu preciso fazer? Desmontar a casa, porque eu não tenho mais espaço, a casa ocupa todo o terreno. Eu preciso demolir a casa para fazer uma casa nova. A partir do momento em que eu fizer a casa nova, eu estarei no conforto, estarei tranquilo. Mas nós estamos vivenciando nesse momento exatamente a hora em que a casa está no chão. A hora em que nós derrubamos a casa. Se dentro daquela casa não estávamos tão confortáveis, agora que a casa não existe mais, que o terreno está sujo, com os restos da construção que nós precisamos limpar antes de construir, nós estamos vivenciando um momento muito pior do que nós estávamos antes. E é exatamente essa hora que nós estamos passando. Devemos lembrar que nesse momento, alguns espíritos que há muito tempo ainda estão cristalizados no mal, mas que têm algum mérito, ou alguns espíritos que lhes são muito queridos têm mérito para pedir por eles, tiveram a oportunidade de retornar. Talvez espíritos que já não reencarnam há centenas ou talvez milhares de anos, estão tendo uma outra oportunidade, porque são filhos de Deus, são nossos irmãos e merecem essa oportunidade. E eles vêm para a Terra com a mentalidade antiga, com a mentalidade da violência, com a raiva, com o mal ainda dominando em si, e nos assustam. Mas eu digo assim, se hoje nós nos assustamos com a violência, se hoje nós nos assustamos com a corrupção, se hoje nós nos assustamos com as guerras,
significa que pelo menos um pouco de progresso já houve em nós. Porque até pouco tempo atrás nós estaríamos incentivando essas práticas. Nós, ao vermos a violência, partimos para cima, incentivávamos as guerras e éramos corruptos por natureza. E já deixamos de lado isso aí. Então, se essas práticas nos assustam, que bom. Para nós é muito bom, porque significa que nós já não temos mais, pelo menos, tão forte dentro de nós. Mas esses espíritos vieram. Talvez, isso é uma colocação minha, tenham sido eles os responsáveis por derrubar a casa. Que talvez nós estivéssemos derrubando a casa muito devagar, com muito cuidado, ia levar muito tempo. Aí esses espíritos vieram justamente para nos auxiliar a derrubar a casa de uma vez. O que acontece hoje é que nós estamos limpando o terreno para podermos construir amanhã uma casa melhor, uma casa mais confortável. Então, cabe a nós, nesse momento, os esforços para que nós possamos permanecer nessa escola de bênçãos. Porque a Terra evolui, a Terra passa por esse momento de evolução, porque nós estamos tentando, estamos fazendo os esforços para que ela cresça. Então sejamos nós aqueles que vão engrossar o couro da evolução. Não engrossar o couro da reclamação, da revolta, da raiva, do mal, porque aí nós estaremos com toda certeza dando as condições para termos as mãos e os pés atados. Quando nós falamos, nós auxiliamos muitas pessoas a se esclarecerem e talvez a seguirem os nossos passos. Mas quando nós fazemos, as pessoas acabam fazendo junto. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso já nos diziam alguns filósofos, assim nos diz Joana de Ângeles, assim nos diz Emmanuel. Que sejamos o exemplo. Que Jesus viva em nós. Que nós possamos aprender os conhecimentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para nos tornarmos cartas vivas do Evangelho. Para que nós possamos, então, permanecer nessa escola abençoada. Esse planeta que tem tantas belezas naturais espalhadas por todo o globo. Onde nós vamos, nós enxergamos a natureza no seu esplendor. E como dizia Chico Xavier, quando nós entendemos o valor da natureza e aprendemos a amar, nós conseguimos ver muito mais beleza numa simples folha do que numa obra de Shakespeare, por exemplo. Porque nós enxergamos Deus naquela folha. E Deus nos deu esse planeta maravilhoso e que nós, muitas vezes, ao invés de agradecermos o planeta, agradecermos a Deus a oportunidade, destruímos o planeta, causamos mal à natureza, porque ainda não conseguimos compreender essa bênção maravilhosa que nos foi dada. Então, vamos refletir a respeito da nossa presença aqui na Terra e o quanto nós devemos ter de esforço para permanecermos aqui, porque a hora já chegou. Estamos vivenciando o momento da separação do joio e do trigo, e aqueles que não tiverem a túnica nupcial, infelizmente serão cambiados, transferidos para mundos mais infelizes, onde lá recomeçarão a luta a fim da evolução, de chegar aqui, ou ter condições de voltar aqui, mas com prantos e ranger de dentes. Eu acho, ou penso, acredito sim, que nós já estamos saturados de prantos e ranger de dentes, ou pelo menos já deveríamos estar. Então, eu mais uma vez agradeço a casa, externo a minha alegria em poder falar com todos, desejando a todos muita paz, oferecendo aquilo que nós podemos oferecer, que é o nosso abraço. Muita paz a todos.